Um outro tratamento a que os aços são normalmente submetidos é o de desoxidação. A razão deste tratamento é que o aço produzido nos convertedores LD e nos fornos elétricos de aciaria tendem, ao final do processo de produção, terem teores de oxigênio na faixa de 600 até 1000 ppm. Se esses aços forem submetidos ao processo de solidificação sem nenhum tratamento para reduzir esse teor de oxigênio, a tendência é que, durante esse processo de solidificação, como a solubilidade do oxigênio na fração líquida é muito maior do que a da fração sólida, e como nos processos de lingotamento a solidificação ocorre da superfície para o centro, vai haver uma tendência natural de, na superfície, os teores de oxigênio irem sendo reduzidos pela menor solubilidade e o oxigênio ir se concentrando na fração líquida que vai ficando no centro da peça. Quando a temperatura for reduzida o suficiente, pode haver a formação de bolhas de oxigênio que vão causar porosidade no aço e, eventualmente, até óxido de ferro, que provocará a formação de inclusões que vão ter efeito deletério sobre as propriedades do aço. Então, é bastante comum desenvolver esta etapa de desoxidação, buscando reduzir esse teor de oxigênio, de modo a não ter efeitos danosos sobre a qualidade do aço sendo produzido. Outro aspecto que é importante na análise da desoxidação é examiná-la, lembrando que, além de combinar o oxigênio, é fundamental promover a remoção das inclusões que vão ser formadas. Invariavelmente, quando usamos algum desoxidante, que são elementos que têm alta afinidade pelo oxigênio, a tendência de formação de óxidos que vão ficar no seio do aço líquido e que, se solidificados no interior do aço, também poderão ter um efeito prejudicial sobre suas propriedades mecânicas, comprometendo, por exemplo, a resistência à fadiga, comprometendo também a sua dutilidade. Neste caso, é fundamental desenvolvermos essa desoxidação, e essas figuras que estão apresentadas aqui apresentam um conceito da desoxidação sob o ponto de vista de potencial de oxigênio. Então, temos duas caixas. Na caixa da direita temos o aço com certo teor de oxigênio, e, consequentemente, nós teremos uma pressão parcial de O2 em equilíbrio com ele. E na caixa da esquerda, o alumínio, que, como já vimos anteriormente, é um dos elementos que tem maior afinidade pelo oxigênio. Consequentemente, temos um teor, uma pressão parcial de oxigênio em equilíbrio com esse alumínio. Nesse instante, essa válvula que conecta os dois recipientes está fechada. Se abrirmos esta válvula, como a pressão de O2 aqui será superior à da caixa da esquerda, haverá uma tendência do oxigênio migrar do aço para a caixa onde temos o alumínio. Na realidade, o que teremos aqui é um processo de desoxidação, uma vez que o teor de oxigênio na atmosfera sendo reduzido, ou a pressão sendo reduzida, isso induzirá a uma transferência do oxigênio do aço para a atmosfera, que migrará para a caixa da esquerda, e esse oxigênio reagirá com o alumínio, formando o óxido de alumínio. Na realidade, essa é só uma conceituação, porque o que se faz é adicionar o desoxidante ao aço, e uma das preocupações que teremos durante essa análise termodinâmica é procurar entender os aspectos também relativos à remoção das inclusões. Esta figura que está apresentada aqui compara os poderes desoxidantes de diferentes elementos. Temos aqui na ordenada a atividade henriana do oxigênio e na abscissa a atividade henriana de um determinado elemento que vai ser o agente desoxidante. Cada uma dessas curvas corresponde à desoxidação sendo realizada por um dos elementos. Vemos que há uma tendência para um dado teor de um certo elemento. Podemos hierarquizar a força desse elemento como desoxidante, o seu poder desoxidante, olhando aqueles que promovem uma redução mais significativa do teor de oxigênio. Vemos aqui que nessa figura há uma ordem crescente de afinidade pelo oxigênio à medida que vamos passando do cromo para a dupla ferro-manganês, titânio, e destacamos aqui a presença do alumínio como também um elemento que pode promover uma redução significativa do teor de oxigênio. Da mesma forma, o cálcio também é um agente desoxidante bastante forte,
é usado, como veremos mais à frente, para modificar a morfologia das inclusões. O zircônio também pode ser um agente utilizado para desoxidação. É claro que isso tem a ver com o teor de oxigênio que se deseja alcançar e também em relação aos custos. É importante destacar que o carbono também pode ser um desoxidante interessante, uma vez que o seu poder de desoxidação cresce à medida que a pressão parcial de CO vai sendo reduzida com tratamento sob vácuo, por exemplo. A primeira questão que surge na análise da desoxidação é identificar qual que é a faixa de concentração de oxigênio que se deseja alcançar. Em função dessa faixa, são selecionados os desoxidantes a serem utilizados. Normalmente, para uma desoxidação menos intensa, onde se deseja alcançar teores de oxigênio na faixa de 100 a 200 ppm, é comum utilizar o manganês como desoxidante. Na faixa de 50 a 70 ppm, já é utilizada uma combinação de desoxidação pelo manganês e pelo silício. Para teores menores, 25 a 40, costuma-se utilizar uma combinação de manganês, silício e alumínio como desoxidantes, baixando mais ainda o teor de oxigênio, 15 a 20 ppm, desoxidação manganês, silício e cálcio, e para teores extremamente baixos, é comum se utilizar como desoxidante o alumínio, valores da ordem de 2 a 4 ppm. É claro que no caso de utilizar apenas o alumínio, é importante lembrar que as inclusões serão de alumina, e essas inclusões normalmente se solidificam na forma dendrítica e durante os processos de conformação do aço, laminação, forjamento, trefilação, podem causar danos nessas peças, na qualidade dessas peças. Então é comum associar o desoxidante com algum agente que vai promover a modificação da morfologia dessas inclusões. Antes da análise termodinâmica das reações ou de cada uma das reações associadas à desoxidação, é interessante comentar um pouco sobre o uso de escórias sintéticas. É importante lembrar que o desoxidante ou agente desoxidante vai ter que ser adicionado ao aço, que normalmente esse tratamento é feito na panela e nesse instante o aço estará sendo protegido por uma camada de escória. Muitas vezes uma escória que veio do convertedor LD e que é uma escória altamente oxidada, com teores de fósforo elevados, e que durante esse processo de desoxidação, a hora que o agente é adicionado, ele pode entrar em contato com a escória e promover um retorno desses elementos, especialmente do fósforo, para a fase metálica, para o aço. Então, é interessante o uso de escórias sintéticas. Você remove a escória que veio proveniente do convertedor e faz a formação de uma nova escória, agora isenta desses óxidos, que vão ser facilmente reduzidos pelos desoxidantes. Então, neste caso, pode-se usar uma escória sintética isenta de P2O5, isenta de FeO, né, e promover a desoxidação com ferro-manganês, ferro-silício ou até com alumínio. As vantagens da utilização de escórias sintéticas é que ela vai proteger o aço e reduzir a captura ou pick-up de nitrogênio. Ela contorna também a dificuldade ou o problema que ocorre devido à reversão do fósforo, quando o agente desoxidante entra em contato com a escória que veio do convertedor ou do forno elétrico a arco, e também reduz perdas de alumínio, que é um desoxidante que costuma ser utilizado devido à sua reação com a escória. Isso permite, então, um maior rendimento na adição dos desoxidantes. Faremos agora uma série de análises do processo de desoxidação empregando diferentes tipos de desoxidantes. Iniciaremos pela desoxidação menos intensa, que é aquela realizada pelo uso do manganês combinado com ferro. As reações pertinentes nesse caso, usando os estados padrão henrianos para os elementos, é a do manganês combinando com oxigênio, formando MnO, e também a possibilidade do ferro combinando com MnO que foi formado, formando FeO e manganês. Os ΔG0 correspondentes a essas duas reações estão informados aqui. É importante lembrar que, neste caso, há a possibilidade de formação de inclusões sólidas ou líquidas, dependendo dos teores de manganês, oxigênio e temperatura do aço. Lembramos que sempre é interessante dar preferência à formação de inclusões líquidas,
uma vez que as inclusões que são formadas no estado sólido, elas vão ser cristalinas e não deformáveis e certamente causarão problemas durante os processos de conformação. As inclusões que são líquidas na temperatura de fabricação do aço, durante o resfriamento, tenderão a formar fases amorfas que, durante os processos de conformação, se deformam e são menos prejudiciais à qualidade final do aço sendo tratado. Nesta figura, temos um diagrama de fase FAO-MNO, que vai ser importante para identificarmos o campo de escória líquida na faixa de temperatura usual em que o aço é tratado. Então, nesse diagrama, temos na ordenada temperatura, na abscissa, porcentagem em peso do MNO na inclusão. No lado esquerdo é o campo do FAO puro, lado direito do MNO puro. Observamos que está destacada aqui a faixa usual de temperaturas de tratamento do aço e verificamos que para a produção de inclusões líquidas, nesse caso, o teor de FAO tem que ser mais elevado, ou seja, as inclusões elas têm que ficar nessa faixa de temperatura, tem que ficar nessa região mais à esquerda, com teores mais elevados de FAO do que de MNO. Esse outro diagrama, ainda relativo à desoxidação pelo manganês combinado com ferro, apresenta informações de teores de oxigênio em equilíbrio, que está plotado aqui na ordenada, em função dos teores de manganês contidos no aço, e aqui o que está representado é uma linha divisória que vai separar a formação de inclusões líquidas e inclusões sólidas a diferentes temperaturas. Então, nesse diagrama, constatamos um efeito semelhante ao que foi analisado no diagrama de fase anterior. À medida que vamos aumentando o teor de manganês, há uma tendência natural do teor de oxigênio ir sendo reduzido. Entretanto, observamos que se, para uma dada temperatura, esse teor de manganês ficar suficientemente elevado, ele vai induzir a formação de inclusões sólidas. Então, é importante para cada nível de temperatura selecionarmos o teor máximo de manganês em função do teor de oxigênio desejado para favorecermos a formação de inclusões líquidas. Quando se deseja uma desoxidação um pouco mais intensa, uma alternativa é a utilização da desoxidação empregando manganês e silício simultaneamente. As reações associadas a esta transformação estão apresentadas aqui com seus respectivos valores de ΔG0, incluindo também essa última reação, que é uma combinação das duas reações anteriores. Para esta última reação, a constante de equilíbrio, assumindo que os elementos manganês e silício estejam seguindo a lei de Henry, pode ser expressa em função do teor de manganês, que corresponderia à sua atividade henriana, elevado ao quadrado vezes a atividade da sílica na inclusão, dividido pela atividade do manganês ao quadrado, teor de silício no aço. O logaritmo da constante de equilíbrio para essa última reação equivale a 1510 sobre a temperatura absoluta, mais 1,27. Examinando o diagrama de fase MNO sílica, que é o que é pertinente para esse tipo de tratamento, temos aqui na ordenada a temperatura, em função do teor de sílica na inclusão, vértice ao lado esquerdo MNO 100%, 100% de sílica do lado direito. Observamos que já existe uma faixa nas temperaturas usuais de fabricação do aço, uma faixa central, onde temos a possibilidade de se ter inclusões líquidas, o que já, como comentado anteriormente, é sempre interessante quando pensamos nos efeitos das inclusões durante os processos de conformação dos aços. Então, neste caso, se caminharmos e tivermos um produto da desoxidação nessa faixa de composição, teremos inclusões 100% líquidas. Para a esquerda, já teremos inclusões com presença de MNO cristalino, e para a direita teremos a presença da cristobalita, que é uma das formas da sílica, combinado com uma fração líquida. Como mencionado anteriormente, dependendo da composição da inclusão, nós temos a possibilidade de ter uma inclusão líquida, sendo formada por um silicato de manganês com uma determinada porcentagem de MNO presente. A outra possibilidade é por uma desoxidação mais intensa, se usarmos um teor maior de silício, termos a formação de sílica sólida. A definição de qual será o produto da desoxidação depende das concentrações de manganês, silício e temperatura que estão presentes durante o tratamento do aço.
A figura apresentada aqui se refere a um diagrama de equilíbrio para a desoxidação sendo realizada por manganês e silício a uma temperatura de 1.600 centígrados. Na ordenada temos o teor de oxigênio, na abscissa o teor de silício e estão apresentadas curvas de equilíbrio para diferentes teores de manganês. Observando e comparando essas diferentes curvas, observamos que para um dado teor de silício presente no aço, quanto maior for o teor de manganês, mais intensa será a desoxidação. Observamos também que a elevação do teor de silício vai reduzir o campo de possibilidade de formação do silicato líquido, que é interessante para o efeito das inclusões nos processos de conformação. À medida que vamos elevando esse teor de silício, vamos constatando que o campo de silicato líquido vai ficando cada vez mais reduzido. Esta figura, então, serve para que selecionemos, em função do teor de oxigênio desejado, quais que seriam os teores de silício e manganês adequados para conduzirmos a operação de desoxidação e procurarmos favorecer a formação de silicato líquido também. Este outro gráfico apresentado aqui é também um diagrama de equilíbrio, agora envolvendo teores de silício em função de teores de manganês, válido para desoxidação usando esses dois elementos. Agora foram construídas curvas de teor de silício em função de teor de manganês em equilíbrio para diferentes temperaturas. E o que é ilustrado neste gráfico são os campos de estabilidade dos diferentes produtos da desoxidação. Para uma dada temperatura, quando estamos à esquerda dessa curva, o produto da desoxidação vai ser sílica. Quando estamos à direita, vai ser um silicato de manganês líquido. Então, podemos ver para um dado teor de manganês e de silício, uma certa temperatura, qual que seria a região que vai favorecer, então, a produção de silicato líquido. Podemos ver que qualquer região que fique à direita da curva para uma dada temperatura seria uma condição interessante para promover a formação desse silicato líquido, que depois, permanecendo no aço, teria um efeito menos prejudicial que a presença da sílica cristalina. Como vimos na figura anterior, quando utilizamos teores de silício mais elevados, ou alcançamos teores de silício mais elevados, a desoxidação passa a ocorrer apenas com o silício, levando a uma saturação da inclusão em sílica. Neste caso, as condições de equilíbrio entre o silício e o oxigênio são especificadas por essa relação, onde temos aqui do lado esquerdo o logaritmo do produto do teor de silício vezes o ppm de oxigênio elevado ao quadrado, em função da temperatura. Essa relação se cumpre quando o teor de silício é aquele suficientemente elevado para provocar a desoxidação, levando à saturação da inclusão em si.